Bem, pessoal, os bolsonaristas tiveram uma noite de quarta-feira ruim. Apesar deles terem vendido, igual o Nicolas fez aqui, vendido que esse negócio do INSS era uma coisa do governo Lula roubando o dinheiro dos aposentados. Mas veio o Jornal Nacional agora à noite e prestou um bom papel ao mostrar que isso é um esquema que veio de 2019, ou seja, a roubalheira aconteceu em 2019, 2020, 2021, 2022, Bolsonaro não fez nada, e agora o governo atual cessou a roubalheira, fez uma operação para desbaratar a coisa, e o William Bonner deixou claro isso, que esse negócio vem de 2019, desde o governo Bolsonaro, começo do governo Bolsonaro. Uma fraude que retirou indevidamente 6 bilhões de reais de aposentados e de pensionistas desde 2019 provocou hoje a demissão do presidente do INSS. De acordo com as investigações, entidades que representavam aposentados e pensionistas do INSS descontavam de forma indevida uma parte do pagamento, sem autorização dos beneficiários, usando, por exemplo, assinaturas falsas. Pessoas que estão numa fase já adiantada da vida e foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que se apropriaram das pensões e das aposentadorias. E aí, pessoal, outro episódio sensacional, esse aqui eu dei muita risada, foi essa questão do Bolsonaro sendo intimado dentro do hospital. Olha só, os bolsonaristas venceram isso aí, venderam isso. Deltan Dallagnol falou em coisa diabólica. Chamou de diabólica essa iniciativa de citar o Bolsonaro lá na cama do hospital. Isso aqui é muito pior do que ilegal. Isso aqui é surreal, é perverso e é cruel. O ministro Alexandre de Moraes mandou intimar o Bolsonaro na cama da UTI. E o vídeo dessa cena é simplesmente cruel. Diabólico, cruel, perverso foram expressões que o Deltan Dallagnol nunca usou para a tentativa de golpe, a tentativa de instituir uma ditadura no Brasil por parte do Bolsonaro. Tá? Mas eu queria mostrar que é o seguinte, pessoal, agora vamos falar a realidade aqui. Bolsonaro deu entrevista no SBT ontem. Bolsonaro fez uma live para vender capacetes de nióbio associado ali ao Nelson Piquet. Tava lá ótimo, falando do capacete de nióbio na live e etc. E aí, o Alexandre de Moraes, inclusive, colocou isso na decisão. Falou, olha, se ele tá bom para fazer essas... Né, a existência dessas lives mostra que ele tá em perfeita condição para assinar um papel. Boa tarde. É uma citação e uma intimação. A citação é que o senhor tomar ciência dos termos da acusação e a intimação é que o senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias... Eu sei que a senhora precisa de justiça, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, tá? Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo Federal. Quem é a pessoa do Supremo que mandou a senhora para cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual é o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui no... Não, por favor, leia o nome dele também. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes dou a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura. Bem, aí para mim vem agora a melhor cena, tá? O momento em que a servidora do STF, ela desmascara o Bolsonaro na cara dele e ele fica com aquela cara de bunda. Tudo no Supremo é secreto, então não justifica. Esse mandado aqui, ele não está em segredo de justiça. Tudo é segredo ou secreto. Tanto é que eu não tive acesso, meus advogados tiveram acesso em grande parte dos autos. Inclusive a minuta do golpe. Ninguém tem conhecimento do golpe até hoje. Apareceu uma minuta lá, que aquela da Casa do Anjo, que é uma piada aquilo lá. Agora tem uma nova minuta de golpe agora, que estaria no telefone do CID. O próprio Alexandre Moraes fala dela o tempo todo, mas não chegou a ponto dos advogados ainda. Mas o ministro tirou o sigilo dos autos. Bem. Só pra gente encerrar aqui, pessoal, vai ser amanhã um dia pesado. Logo de manhã já tem uma reunião de líderes para definir a questão se pauta anistia no plenário ou não. Imagina o que vai acontecer nessa reunião. Esse projeto de anistia é tão radical, eu tenho dito o seguinte, votar esse projeto é como se cada deputado aqui estivesse depredando o Supremo. É uma violência institucional. E tá marcado também para amanhã outra discussão, que é o seguinte:
O Ramagem, ele é deputado federal. Na Constituição está escrito que processos criminais que sejam abertos lá no STF é enviado para o comando do Congresso Nacional e o Congresso Nacional pode votar a suspensão desse processo, desde que o processo seja sobre fatos ocorridos durante a legislatura atual, durante o mandato atual do deputado. Tá? Bem, aí você fala, mas nada relacionado ao golpe diz respeito ao mandato atual, que começou dia 2 de fevereiro de 2023. A tentativa de golpe foi o 8 de janeiro e dali para trás, foi a maior parte, inclusive, em 2022. Então, o que o Ramagem teria a ver com isso? Como que ele poderia se beneficiar disso? É o seguinte, os bolsonaristas estão tentando distorcer completamente a lei e sustar o processo do Ramagem de qualquer jeito, mesmo que não seja sobre fatos ocorridos na atual legislatura, no atual mandato do Ramagem. E é isso. E aí, bloqueando o processo contra o Ramagem, eles ainda vão pregar que, na verdade, o que fica bloqueado é o processo todo, que inclusive envolve o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estaria no mesmo projeto. Isso aí também vai ser invalidado. Na verdade, o que o Supremo faria era simplesmente desmembrar o processo do Ramagem, deixar ele parado, e o processo dos demais, Braga Neto, Bolsonaro, Augusto Heleno, seguiria. Tá? Mas os bolsonaristas vão tentar emplacar essa tese e essa votação amanhã. Eu sei que vocês estão desesperados, o PL e Bolsonaro, só que vocês não têm o direito de puxar essa casa legislativa para esse desespero e colocar o país numa violenta crise institucional. Vamos pensar no país. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$ 3.870. Vamos para o segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$ 575. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo. Ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela. Ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$ 6.258. Então é o seguinte, caso você tenha se interessado, é só escrever aqui nos comentários a palavra dólar, que aí você vai receber uma mensagem do Clayson e aí você vai obter maiores detalhes. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.